Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior, iniciando também o mês de outubro. Que Deus nos abençoe e que você possa estar conosco hoje inteiro, colocando toda a sua vida, sua necessidade, seu coração diante de Deus. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E hoje refletir com Maria. Nós vamos colocar o nosso coração a Jesus pelas mãos de Maria, como fazemos sempre, com um detalhe que eu quero refletir com você. Outubro é como maio, um mês de Maria, mês das missões. Maria, ela é missionária por excelência, que com toda a disponibilidade nos trouxe o Filho de Deus e nosso Salvador. A questão das missões é muito interessante. Todos nós somos convidados a ser missionários. E eu sei que muitas vezes nós temos todas as desculpas possíveis. Maria é missionária e a padroeira das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus. Imagina, ela que vivia recolhida no convento e é a padroeira das missões. Existem muitas formas de sermos missionários. E eu quero convidar você para se abrir à experiência da missão, para se colocar diante de Deus. E fala assim: Senhor, eu quero ser missionário. Eu quero viver com toda a intensidade a graça das missões na minha vida. Vamos fazer isso então agora, pedindo a Jesus, por intercessão de Maria, a graça de ser verdadeiro missionário, missionária. Mãezinha querida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Missionários que somos, vamos nos apresentar a Deus com o coração contrito e rezarmos juntos o ato de contrição. Senhor, que habitais nos corações sinceros, dai-nos os frutos do vosso Espírito, a paciência, a bondade e mansidão. Salvai-nos com vosso poder para não cairmos em nenhum pecado e fazermos sempre a vossa vontade. Amém. Com Maria, vamos pedir a graça de experimentar a alegria de anunciar Jesus. Hoje, especialmente, nós pedimos ao Senhor para nos tornar capazes de viver como cristãos neste mundo plural, com equilíbrio, fortaleza, serenidade e liberdade interior, para que possamos enfrentar a realidade através dos caminhos luminosos, dolorosos e gloriosos de Jesus. Rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e a sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de caminhar com Jesus no coração, a palavra na mão e com os pés no caminho da missão. Eu te convido então a pegar a palavra, se é possível, e acompanhar conosco, vivermos versículo por versículo, palavra por palavra, porque com certeza Deus tem muito a dizer a você hoje. Mas para que isso aconteça, vamos clamar o Espírito Santo de Deus, rezando juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje quem prega para nós é a presidente da Associação Servo de Deus, a Marisete Nascimento. Ela prega sobre a palavra que está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos de 1 a 8. Boa noite, Francisco Júnior, boa noite, telespectadores, amigos, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos juntos a palavra de Deus, que hoje está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Meditemos a palavra. Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus.
desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. É a eles que se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperasse aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra é de uma riqueza infinita para o prosseguimento da igreja, para a continuidade do reino de Deus aqui na terra. Percebemos que Jesus, após a sua ressurreição, ele apareceu diversas vezes aos seus discípulos, primeiro aos apóstolos, depois aos discípulos, e ele fez milagres e prodígios nesse período dessas aparições, nesses 40 dias, que ele já tinha o corpo glorioso. Porém, ele apareceu para que tivesse testemunhas de que ele ressuscitou. Porque a difusão da igreja, a difusão do evangelho, dependia plenamente dessas testemunhas, que pelo poder do Espírito Santo testemunharam e chegou até nós a verdade do Evangelho, que Jesus ressuscitou e está à direita do Pai. E ele ressuscitou, esteve conosco, e enquanto estava conosco, nesse período de 40 dias, os discípulos ainda não entendiam a amplitude do reino que Jesus estabeleceu, que é o reino de Deus, o reino pleno, o reino eterno. E eles questionavam se agora que ele iria tomar o reino de Israel. Eles confundiam esse reino de Deus, essa graça ampla, plena na nossa vida, com o reino do mundo, o poder do mundo. E Jesus, naquele momento, ele falou: não caberia a vocês agora questionar, não pertence a vocês saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, nem a mim interessa saber esse tempo e esses momentos. Mas o que eu quero de vocês é que vocês receberão o Espírito Santo, a força do alto, e serão minhas testemunhas. Olha que coisa linda, meu irmão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E nessa palavra nós percebemos que ele dá as últimas dicas, as últimas orientações aos seus discípulos antes da sua ascensão, antes do seu corpo glorioso subir para junto do Pai, onde está à direita do Pai. E ele vem apenas para julgar os vivos e os mortos. Estava meditando no nosso grupo de oração ontem sobre essa palavra e nós percebemos a grandeza do amor de Deus por nós, porque nós tivemos a graça do Espírito Santo de nos transformar nessas testemunhas, porque nós acreditamos no testemunho dos apóstolos que viram e proclamaram, e até nós chegou a verdade da ressurreição. E nós sabemos que hoje
somos dirigidos pelo Espírito Santo, pois é Ele que nos dá força para testemunharmos até o dia em que todos da terra tenham conhecido a graça e o poder de Jesus Cristo, a morte e ressurreição de Jesus para a nossa redenção. É importante você saber, meu irmão, minha irmã, você é testemunha de Jesus? Você experimenta essa graça do Espírito Santo no cotidiano de sua vida? Você consegue testemunhar para outras pessoas, no seu ambiente de trabalho, na sua família, por onde você andar, que Jesus é Senhor e poderoso para salvar e redimir de cada e de todos os nossos pecados? É importante nós colocarmos isso no nosso coração. Eu sou testemunha. E se eu sou testemunha de um fato que aconteceu. E a ressurreição aconteceu. Não é um fato meramente histórico, é um fato consumado para a nossa redenção plena. E com isso, Jesus abriu as portas do céu. E nós, hoje, temos uma única esperança. A esperança que um dia lá estaremos com Ele, pois Ele é quem abriu essa porta para que nunca mais seja fechada. Creia, aproprie dessa graça e que essa graça seja plena na sua vida todos os dias, porque o nosso Deus é um Deus que ressuscitou e que foi para junto do Pai e está à direita para julgar os vivos e os mortos. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Marisete, é verdade que cada um de nós possa ser testemunha de Jesus. Será que estamos sabendo contar a boa nova aos nossos filhos, aos nossos amigos? Será que estamos sabendo viver a boa nova, cada um de nós? Vamos então pedir a Deus essa graça para que possamos de fato viver a verdade, encontrar com a verdade e assumi-la como verdadeira verdade em nossa vida. Nós estamos no terceiro bloco, neste onde eu sempre te convido a ser um co-evangelizador do programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. É fundamental que você participe conosco, que você entre no nosso site, que você partilhe com seus amigos o momento que você acha mais interessante, seja da história de fé, da pregação, das orações, que você possa sugerir uma pergunta ou mesmo um testemunho ou uma história de fé. É muito importante que você seja conosco um co-evangelizador do programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. E vamos agora à pergunta de hoje. E hoje, no momento Edificando sobre a Rocha, nós acolhemos a pergunta do Carlos, do setor Negrão de Lima, que pergunta assim: o catolicismo é uma falsa religião? É, Carlos, pergunta forte, né? Vamos entender o que significa a palavra catolicismo, segundo o dicionário Hawais da língua portuguesa. Conjunto dos dogmas, preceitos da Igreja Católica, modo pelo qual o fiel segue os ensinamentos e princípios da religião católica. O Catecismo da Igreja Católica diz no número 748, 748 e seguintes: a Igreja não tem outra luz, senão a de Cristo. Ela é comparável à lua, que simboliza Maria, cuja luz toda é reflexo do sol, que é o Cristo Jesus. E continua: crer que a Igreja é santa e católica é inseparável da fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, Carlos, a Igreja Católica não é falsa. Repito, a Igreja não tem outra luz, senão a de Cristo. Basta você observar toda a história, a sequência da Igreja Católica. Ela realmente é fundamentada em Jesus e ela é testemunhada. A Igreja Católica ela é testemunhal e ela é apostólica. Ela vem desde os primeiros apóstolos e ela foi transmitindo a experiência da fé em Jesus Cristo ao longo desses 2000 anos, mais ou menos, depois de Cristo. Então, a Igreja Católica, sem dúvida nenhuma, ela está fundamentada na pessoa e na pregação de Jesus Cristo, tá bom? Você pode aprofundar isso no Catecismo da Igreja com toda tranquilidade. Rezemos agora com Santa Teresinha do Menino Jesus. Ó Santa Teresinha,
Sois exemplo de simplicidade e de humildade, e sempre vos colocastes nas mãos do Pai. Intercedei junto a Deus para que possamos compreender o vosso caminho, vencendo o egoísmo e o orgulho, para construir um mundo melhor, pelo amor, pela justiça e pela paz. Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, rogai por nós e protegei os missionários. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A história de hoje nos fala sobre um alpinista, que ele sempre era muito desafiador, ele sempre tentava mais e mais na sua vida. Até que então, depois de um bom tempo de preparação, ele resolveu escalar o Monte Aconcagua, que é muito difícil, mas ele queria a glória só para si. Ele dispensou então toda a equipe de apoio e foi sozinho escalar o monte. E ele foi se esforçando. Foi escurecendo, ele não tinha como acampar porque ele estava sozinho e não havia se preparado para acampamento. Mas ele foi. Quando faltava a menos de 80, 90 metros para chegar ao pico do monte, caiu noite escura, fechada, sem lua, sem estrela, não se via um palmo à frente do nariz. O que aconteceu é que ele acabou escorregando e foi deslizando numa queda livre. Toda a sua vida passou pela sua mente. Foi quando ele sentiu um grande tranco. Como alpinista experiente, pessoa que escalava sempre, ele tinha tomado as precauções necessárias, os cuidados. Aquela corda que ele tinha pela cintura, ele tinha fixado os grampos e ele estava lá. Ele não sabia dizer quantos metros ele tinha caído. Só ele não conseguia enxergar nada, não sabia onde estava. Pendurado por uma corda numa montanha muito íngreme, começou a gritar, e a gritar por Deus: Senhor, me salve. Conta a história que ele ouviu uma voz grave, serena, forte, responder: diga, meu filho, o que queres de mim? E ele então dizia: que eu seja salvo, me tire daqui. E essa voz então, que se apresentou como Deus, lhe orientou: se você então realmente acredita em mim, eu lhe oriento, corte a corda e deixe que eu te segure. Quando ele ouviu isso de Deus, aí que ele se apegou mais à corda, pensou, refletiu, e conta a história que no dia seguinte o resgate encontrou um alpinista congelado, seguro fortemente a umas cordas, a apenas 1,5 metro, 1,80 m acima do solo. Às vezes, Deus também nos dá a chance de cortar as cordas e cair em segurança nas suas mãos. Mas nós temos dificuldades de abrir mão daquilo que nós consideramos nossa segurança, daquilo que vemos como nossa segurança. Mas sabemos que nossa segurança, a real segurança, está em Deus. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.